Agora nós vamos falar sobre um assunto que todas as gestantes se preocupam, principalmente aquelas que já têm algum problema na tireoide. Então a gente vai falar sobre a relação da tireoide com a gestação. Com a nossa endocrinologista, bem-vinda ao nosso programa, doutora Karine. Obrigada, Mari. Queria entender um pouquinho então sobre essa relação que preocupa muitas pessoas e que muita gente acha também que eu não vou conseguir engravidar, eu tenho algum problema ali na tireoide, enfim. Então, queria que você falasse para nós, explicasse algumas coisas, o que é mito, o que é verdade. Então, assim, para quem já tem problema da tireoide, geralmente a maioria das pessoas tem um hipotireoidismo, né? Que é quando a tireoide funciona menos. Para a gente conseguir engravidar, a tireoide tem que estar funcionando normalmente, porque senão tem risco de infertilidade, até de aborto e problema para o bebê, assim, né? Porque o bebê precisa do hormônio da mãe no início da gestação. Porque a tireoide do bebê ela começa a ser formada no início e ele só vai começar a produzir o seu hormônio a partir do segundo trimestre da gestação. Então, nesse início, todo o hormônio do bebê vem da mãe. Então, ela precisa estar com a tireoide dela funcionando direitinho. Então, para quem já tem um hipotireoidismo que já está tratando, precisa estar com a dose do hormônio bem regulada. Então, geralmente já usa aquela levotiroxina, que é o hormônio que imita o hormônio da tireoide. Então, é bom planejar sempre a gestação, né, para não ter nenhum problema, e sempre dosar o TSH, que é o exame de sangue que a gente usa para acompanhar a função da tireoide, e aí regular a dose do hormônio antes de gestar, para não ter problema nesse início da gestação. E a gente sabe que uma pessoa que faz uso do hormônio ali da tireoide é porque a tireoide não produz, e isso vai se repetir na gestação e por toda a vida. Ou seja, essa paciente ela vai tomar esse hormônio por toda a vida. E aí ela pode tomar durante a gestação, não afeta em nada, muito pelo contrário, vai fazer bem. Explica para nós. Isso, esse é um hormônio bem seguro, né? Porque ele imita exatamente o nosso hormônio da tireoide. Então, não tem risco para o bebê, não tem risco para a mãe, e ela precisa tomar. E geralmente, a mãe precisa passar o hormônio para o bebê, no início da gestação, o corpo exige uma dose maior de hormônio. Então, normalmente, nesse início da gestação, tem que ser aumentada a dose do hormônio. E tem que ser monitorado sempre, continuamente, com o exame de sangue, durante toda a gestação, para ver se essa dose está sendo suficiente, se tem que ajustar. E, geralmente, aí no final da gestação, retorna para a dose que usava antes. A gente falou um pouquinho sobre hipotireoidismo. Temos também hipertireoidismo, daí como que é essa relação com a gestação? Isso. Então, o hipertireoidismo é quando a tireoide produz hormônio demais, né, em excesso. Na gestação, é mais difícil acontecer o hipertireoidismo, né, o mais comum é o hipo. Normalmente, são aquelas mães que já tinham um hipertireoidismo antes e aí engravidam. O remédio que se usa para o hipertireoidismo ele é diferente, né? Porque eu não posso dar o hormônio da tireoide porque eu já tenho ele em excesso. Então, a gente usa uma outra medicação que tem que ser também adequada para esse período da gestação. Mas a gente consegue controlar a tireoide com um remédio também. E no caso da pessoa que não tinha nenhum diagnóstico antes da gestação, não fez os exames e tal, estava tudo certo. Na gestação, pode alterar alguma coisa assim e afetar a tireoide? Pode alterar. Porque como a mãe está trabalhando a mais, né, ela vai precisar de mais hormônio para passar para o bebê, essa tireoide vai trabalhar mais e às vezes ela não vai dar conta. Então sempre, normalmente no início, no primeiro trimestre, nos primeiros exames de pré-natal, é pedido um exame de sangue de TSH para verificar como é que está funcionando essa tireoide. E aí, se for necessário, é começado o hormônio da tireoide durante a gestação. E normalmente também vai levando durante toda a gestação usando o hormônio e no final pode ser reavaliado para suspender a medicação. Porque pode ser que a tireoide só consiga produzir a quantidade que a mãe precisa. E aí tudo certo, o bebê nasceu, ela volta a produzir, e isso não vai afetar ela ter usado durante a gestação um hormônio, e aí, por exemplo, o corpo entender que não precisa mais produzir aquele hormônio, a tireoide parar de produzir, e aí ela tem que seguir dosando? Não, normalmente é bem isso, né? Tá precisando de maior demanda nesse período da gestação, e aí quando chega no final, né, no parto, assim,
geralmente normaliza, né? E aí a tireoide consegue dar conta depois sozinha. Ah, que legal. Doutora, e quando a gente pensa lá nas tentantes, verificar toda essa parte da saúde da tireoide faz parte do processo daquela mulher que está tentando e não consegue. E a tireoide, ela pode estar sendo ali um empecilho para esse tão sonhado positivo. Com certeza, é muito importante. Então, para quem é tentante, é sempre coletar exame da tireoide, né? Porque quando a tireoide está descompensada, tem esse risco de infertilidade, de não conseguir gestar e também de aborto logo no início. Então, é bem importante regular sempre a função da tireoide antes de engravidar. Por isso que é sempre legal a gente conseguir planejar. Sabemos que não é uma realidade para todo mundo, né? Muitas gestações não planejadas acontecem, mas a gente tem que correr também para ver se está tudo certinho para não ter nenhum problema na gestação, porque pode acontecer da pessoa ter conseguido, né? Engravidou ali, não esperava e acaba tendo um aborto por conta de não estar tudo certo ali com a tireoide, né? Isso, né? Não planejar a gestação é sempre o melhor cenário, É o melhor assim, cenário. né? Que aí a gente consegue fazer tudo de forma mais segura, né? Para a mãe e para o bebê. Nossa, adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós. Se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar mensagem que eu encaminho para a doutora. Ela nos ajuda a compreender. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigada, mãe.